Já estamos aí chegando na metade do livro de Eclesiastes. São 12 capítulos e hoje estamos chegando na metade. E eu convido os irmãos a ler esse texto comigo. E como vocês vão ficar mais tempos em pé do que eu, convido vocês a se colocarem em pé para que possamos ler essa passagem para a nossa edificação. Convido você que está em casa também a acompanhar a leitura com fé e esperança. Eclesiastes 6, vamos ler juntos essa passagem. Todos acharam? Se você achou, diga amém. Se não achou, peça ajuda. Todos devem ler a palavra do Senhor. Então, alguns vão ler na tela, vai aparecer aí na tela, né? Então, vamos ler esse texto. Diz assim: há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem em quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho come. Também isto é vaidade, grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele, pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, fale conosco, Deus, para que possamos entender a Tua palavra e aplicá-la na nossa vida. Toca em nosso coração, toca na vida do Teu povo, cada um que aqui veio, Senhor, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, aqueles que também estão acompanhando em casa, e aqueles outros que ouvirão em outro momento, que o Senhor possa tocar em cada coração e nos edificar por meio da Tua verdade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão. A insatisfação humana e o chamado para encontrar descanso em Deus. Há momentos, meus irmãos, na vida que nós sentimos que algo dentro de nós está errado. E às vezes nós não conseguimos nem mencionar o que é. Não é tristeza, nem exatamente frustração, é uma inquietação permanente. A alma fica inquieta, tribulada, cansada. É um descompasso entre o que nós desejamos e o que nós experimentamos. Como disse Ronald Rolheiser, o desejo é sempre maior, sempre mais forte do que a satisfação. Parece que, por mais que bebamos, a sede continua. É como se bebe um copo de água e dá vontade de tomar outro. Embora corramos atrás de prazeres cada vez mais caros, o brilho da satisfação rapidamente se dissipa, se esvai, se acaba. Sentimos isso na prática, meus irmãos. Nós compramos, nós conquistamos, nós labutamos, nós alcançamos, e logo nós queremos novamente. A gente tem uma casa, não está satisfeito com a casa, tem um carro, não está satisfeito com o carro, compra um sapato, fica satisfeito com o sapato, e assim, compra uma roupa nova, a gente fica satisfeito com aquela roupa, e assim vai a vida. Uma insatisfação permanente, uma inquietação permanente.
Eclesiastes 6 é o espelho dessa condição humana. Salomão, ele não passa um mel na realidade. Ele não adocica a realidade. Ele conta a realidade como ela é. Ele nos conduz pelas sombras densas da existência debaixo do sol, nesse olhar humano debaixo do sol, sem a perspectiva de Deus. E ele descreve o homem que possui bens, mas não desfruta. O homem que vive muitos anos, mas não encontra sentido. O homem que busca respostas, mas só encontra perguntas. Ele expõe o mal profundo que pesa sobre os mortais. Desejar sem saciar. Você deseja, mas não fica satisfeito. Possui sem desfrutar. Você tem, mas não usufrui do que tem. E viver sem se alegrar. Você vive, mas não tem alegria de viver. Mas o livro, meus irmãos, não nos deixa na escuridão. Ao expor o vazio da vida centrada em si mesma, o pregador aponta para a verdadeira luz que brilha acima do sol. Ele nos lembra que a vida só encontra ritmo quando é vivida acima do sol, sobre o governo de Deus, sobre a mão de Deus, Deus nos guiando. E é em Cristo que nós descobrimos o fim da inquietação. Então a nossa alma encontra quietude, paz, descanso para o desejo, e o sentido que a morte não pode roubar, não pode tirar, não pode estancar da nossa vida. E é com essa honestidade brutal e essa esperança silenciosa que nós entramos agora no capítulo 6 de Eclesiastes, na metade deste livro. E aqui a palavra nos obriga a olhar para dentro de nós. Mas não só para dentro de nós, mas também nos convida a levantar os olhos para o alto, a olhar acima do sol, acima da perspectiva humana, a olhar a vida com os olhos de Deus. A grande ideia dessa passagem é que debaixo do sol a vida nunca entrega o que promete. Somente Deus pode dar sentido, satisfação e esperança para além da vaidade. Salomão, ele expõe essa verdade por meio de 4 observações sombrias sobre a vida humana que revelam nossa total necessidade de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós carecemos de Deus. Nós precisamos de Deus mais do que o ar que nós respiramos. Nós precisamos de Deus mais do que o café da manhã, mais do que o almoço de meio-dia, mais do que o jantar, mais do que a água que nós bebemos. Nós necessitamos de Deus. E aqui nós podemos ver, em primeiro lugar, a insatisfação dos bens. O pregador, ele volta a um tema que reaparece como refrão triste em Eclesiastes: os bens materiais nunca garantem satisfação. Veja o que diz o verso 1 e 2. Vamos ler comigo esse versículo 1 e 2 novamente. Vamos ler? Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho come. Também isto é vaidade e grave aflição. Então vejam que a lógica humana esperaria o oposto. Imaginamos, meus irmãos, que nós tivermos mais, nós sentiremos mais. Sentiremos mais segurança, sentiremos mais alegria, mais paz, mas não é isso que acontece. Mas Salomão desmonta essa ilusão com brutal honestidade. Ele já havia dito: quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E a gente quer um pouquinho mais, mais um pouquinho. Agora, em Eclesiastes 6, 1 e 2, ele descreve o caso extremo e trágico de alguém que possui tudo que o coração poderia desejar: riquezas, bens, honra, mas ele não consegue desfrutar nada, ele não consegue usufruir de nada. O pregador, ele descreve essa situação como um mal grave e algo que pesa sobre os homens. É como uma pessoa, por exemplo, que tem um trabalho numa empresa que ele trabalha todos os dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo, e não consegue nem gastar o que tem. Junta, tem muita poupança, tem muitos bens, ele vai comprando. Eu conheci um homem assim, em Governador Valadares, dono do Posto Copac,
E ele, com 42 anos, ele comprou muitas fazendas, muitos postos de gasolina, tinha muitas rochas de pedras preciosas e ganhando muito dinheiro, tudo produzindo. E ele, numa aquisição, ele voltando correndo com um Fusca numa estrada de chão, ele capota o carro. E a sua cabeça fica bastante sangrando, e um homem ali do campo, passando com a carroça, recolhe aquele homem, e ele, entre a vida e a morte, moribundo, me leva para o hospital. Eu sou o Divata Copac. E ele foi levado numa carroça. E foi levado ao hospital ainda em vida, mas não suportou os ferimentos e veio a óbito com 42 anos de idade. Não desfrutou nem nada daquilo que ele tinha. Morreu como um mendigo. Morreu lá, né, debaixo do seu Fusca, numa cidade, numa terra, né, cheia de poeira, e ali, né, sem desfrutar de nada. Alguém perguntava para ele assim, se Deus existia. Não, Deus para mim é dinheiro do bolso. O dinheiro não pôde salvá-lo da morte. O pregador descreve, então, que essa situação é grave, meus irmãos. A ideia é que esse não é um caso raro, excêntrico e distante. É um fato que se repete ao longo das gerações. É a história de muitos que vivem acumulando, planejando, construindo, para depois verem tudo escapar entre os dedos. Como Davi lamentou, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Salomão está dizendo, você pode ter sucesso, você pode ter dinheiro, você pode ter fama, e ainda assim perder o sentido da vida. No versículo 2, o pregador lhe pinta o retrato de um homem aparentemente invejável. Possui riquezas, possui bens, possui honra, possui status, nada lhe falta do que a sua alma deseja. É o retrato de um vencedor aos olhos do mundo. É o homem que atingiu o topo da pirâmide social. Ele está lá na nata, na elite da sociedade. É alguém que muitos diriam, se eu fosse como ele. Bill Gates, Elon Musk, tantos outros. Mas aqui está o choque, meus irmãos. Ele não consegue desfrutar de nada. Martinho Lutero disse sobre este texto que se trata de um homem a quem nada falta para uma vida infeliz, mas a quem falta justamente a felicidade. Ou seja, ele possui as coisas, mas não possui alegria. Esse é o drama, meus irmãos. Esse é o drama apresentado aqui por Salomão. A posse não garante o prazer. O acesso não garante o desfrute. A bênção material não garante o contentamento espiritual. A pessoa tem tudo, mas não é feliz. Como alguém pode ter tudo e não experimentar nada? O texto não diz explicitamente por que esse homem não desfruta de seus bens, mas sugere múltiplas possibilidades que se repetem até hoje. Pode ser perdas inesperadas, como a guerra na Ucrânia e Rússia, que tem mais de 3 anos, uma crise econômica, como a crise econômica de 2008, má administração, investimento arriscado, fraqueza física, a saúde precária que impede o desfrute, mudanças repentinas da vida que transferem seus bens para um estranho. O ponto não é identificar o motivo, o ponto é perceber a fragilidade. Um dia ele tinha tudo, no dia seguinte ele está sem nada. Nada está nas suas mãos, está na mão de outro. Lembra de Jó? Jó, por exemplo, ele tinha 10 filhos, ele tinha muitos bois, muito dinheiro, muito recurso, muitos empregados. E num dia, ele perdeu os seus bois, as suas riquezas, e perdeu os seus filhos, os 10 filhos. E no dia do sepultamento dos seus filhos, 10 caixões,
E ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se esse homem não fosse um homem crente, um homem temente a Deus, ele teria atentado contra a própria vida. Mas ele sabia que o seu maior bem era o Senhor na sua vida. O pregador, meus irmãos, nos ensina algo profundo: as dádivas e a capacidade de desfrutá-las vêm separadamente. Deus pode dar os bens, mas também é Deus quem dá o coração para apreciá-los. É por isso que ter mais não significa ser mais feliz. Acumular não significa descansar. Enriquecer não significa desfrutar. O grande problema não é a falta de riquezas, mas é a falta de Deus, da presença de Deus. O grande problema aqui não é a escassez de bens, de dádivas, de posses, mas a escassez de contentamento, de alegria, de prazer de viver. Sem a graça de Deus, meus irmãos, os bens se tornam inúteis. Com a graça de Deus, até o pouco se torna suficiente. É por isso que muitos chegam a dizer que o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada. Veja a ironia divina que expõe aqui a nossa idolatria. O homem trabalhou a vida inteira, mas quem desfruta tudo é um outro. Já pensou? Ele juntou e aqui se tornou um ídolo, se tornou o seu maior bem, o bem precioso da sua alma, e agora que ele ia desfrutar, o outro que vai desfrutar. Parece injusto, não parece? Mas é profundamente pedagógico, meus irmãos. Deus está nos ensinando. O pregador está mostrando que Deus desmonta os nossos ídolos. E o dinheiro é o maior ídolo deste mundo. E quando nós colocamos o coração na riqueza, ele permite que nós vejamos que ela não salva, que não completa, que não satisfaz. A idolatria dos bens sempre produz 3 sintomas. Primeiro, a insegurança, o medo de perder. Quem é que não tem medo de perder o que tem? É a insegurança. A insaciedade, você tem que ter mais. E também a insatisfação, você é incapaz de desfrutar. Você tem, mas não consegue desfrutar. No fim, o pregador nos força a enxergar que os bens são passageiros, o desfrute é dom de Deus e a satisfação é espiritual e não material. Sem Deus, meus irmãos, a vida se torna uma coleção de decepções. Quem é que nunca teve decepções na vida? Na família, na sociedade. É por isso que ele nos chama aqui esse quadro de grave aflição. A riqueza sem Deus é uma tragédia. Com Deus, até o pão simples se torna um banquete. Aquele pãozinho esquentado na chapa, com aquele cafezinho da tarde, vai ser um banquete especial, onde você vai poder agradecer a Deus. Porque o temor do Senhor, meus irmãos, além de ser o princípio do saber, o temor do Senhor também é a fonte de satisfação. Quando você teme a Deus, você tem satisfação na vida. Somente Ele pode unir o que o pecado separou. Somente Deus pode unir a dádiva e o deleite. Quando você tem a bênção e você tem a alegria e a gratidão e o contentamento no coração. Contentamento no coração. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a amargura da longa vida sem Deus. Vejam que depois de mostrar que nem riqueza nem honra garantem alegria, o pregador avança para uma avaliação ainda mais profunda. Uma vida longa e cheia de realizações pode ser amarga quando Deus não está nela. E aqui ele chega ao limite da linguagem, usando uma comparação chocante, para nos despertar do auto-engano, porque às vezes nós enganamos a nós mesmos. E veja o que diz o verso 3, vamos ler comigo? Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, se a sua alma não se fartar do bem, e além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele.
Meus irmãos, que palavra tão dura, não é verdade? Mas não é um exagero retórico do pregador Salomão. É um diagnóstico espiritual. Salomão está contando a sua própria experiência. Um homem que teve 1000 mulheres, um homem que teve muita riqueza, que teve muita fama, muita sabedoria. Mas este homem, ele começa a olhar a vida debaixo do sol e vê que isso é vaidade, correr atrás do vento. E Salomão cria um cenário, então, hipotético, que beira o impossível. Alguém que gera 100 filhos, coisa que no Antigo Testamento ter muitos filhos era equivalente a uma bênção máxima. Porque alguém que vive muitos anos e até 2 vezes 1000, ele chega a dizer no verso 6, né? Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 e não gozasse o bem, ultrapassando aqui a Metusalém. Sabe quantos anos Metusalém viveu, Ronaldo? 969 anos. Adão viveu 930 anos, Noé viveu 950 anos, e Metusalém viveu 969 anos. E aqui ele fala, ainda que alguém vivesse 2000 anos, alguém que experimenta tudo que a vida pode oferecer debaixo do sol, com muita riqueza e vida longa, pense nisso, sem filhos, numa cultura em que os filhos eram riqueza, proteção e legado, 2000 anos, um tempo suficiente para realizar todos os sonhos possíveis. A pessoa, se Deus te desse 2000 anos para viver. Mas o texto diz o seguinte: se a sua alma não se fartar do bem, você tem tudo, tem riqueza, tem vida longa, mas a sua alma não está feliz. A sua alma não consegue se fartar do bem que você tem. O problema aqui, meus irmãos, não está no currículo da vida, está no coração da pessoa. O erro humano recorrente é acreditar que a fonte da infelicidade está fora de nós. Eu sou infeliz é porque eu não tenho dinheiro. Eu não sou feliz é porque eu não tenho tempo. Eu não sou feliz porque me falta oportunidade, eu não tive uma família para me dar a melhor educação, a melhor universidade, a melhor escola. Eu sou infeliz é porque me falta reconhecimento, fama. O pregador diz o oposto, meu irmão. O problema é interno. O problema está dentro de você. O problema está na sua alma. O problema está no seu coração. É a alma que não se farta. Você pode ter tudo. Você pode ter dinheiro, ter fama, ter glória, ter riqueza, ter vida longa. Mas se a sua alma não se fartar, você está infeliz. Quando a alma está vazia, meus irmãos, nada de fora preenche. 100 filhos não resolvem. 2000 anos não bastam. Salomão imagina alguém com 100 filhos, como se, com tantos herdeiros, né, ajudantes, realizadores, a vida finalmente se ajeitasse. Podes ter 100 filhos para limpar a casa. Já pensou os filhos limpando a casa? Né? Aí você fica cansado, ele te carrega no colo, organiza os livros da estante, do gabinete pastoral, administra as tarefas, gera mais renda, mais riqueza, produz arte, vai cuidar do patrimônio, da fazenda, das empresas, 100 filhos. Podes ter 200 anos para concluir os seus projetos, ou 2000 anos para realizar os seus sonhos mais delirantes. Nada disso satisfaz uma alma que não se sacia. A vaidade, meus irmãos, não diminui com o tempo, ela se multiplica. Os sonhos não realizados, eles aumentam. Os projetos inacabados se acumulam. As frustrações ganham profundidade. Lembro meu pai quando adoeceu, sentado na varanda, ele com câncer, que estava corroendo por dentro do fígado, não tinha tratamento, não tinha quimioterapia, não tinha nada que pudesse fazer para humanamente fazendo, a medicina não tinha resposta para o problema dele, e ele morreu fazendo planos, morreu comprando boi, morreu aumentando um pedacinho de terra, morreu planejando.
As frustrações ganham profundidade, meus irmãos. Nem se nós vivêssemos muitos anos. Deus, em sua misericórdia, não permite que vivamos 2000 anos, sabe para quê? Porque isso só ampliaria a experiência do vazio. Além do mais, o pregador adiciona uma camada mais sombria ainda. E ele fala dizer, além disso, não tiver sepultura. Já pensou? Você chega na sua idade avançada e você está à beira da morte, você não tem alguém para te sepultar. Quem vai te comer é o urubu, ou os cachorros, os cães. Seria triste, não seria? Mas quantos aconteceram isso? Jezabel foi comida pelos cães. Ela nem foi sepultada. Não sobrou nem sangue, porque os cachorros, os cães, comeram a sua carne e lamberam o sangue de Jezabel. No Antigo Testamento, então, não ser sepultado era considerado uma das maiores tragédias, símbolo de maldição, desonra e abandono. E Salomão, ele pinta a imagem do homem que teve filhos, longevidade e sucesso, mas termina esquecido, ignorado e desprezado. Eu vi minha mãe ali no hospital, né? Tinha 5 mulheres ali no quarto. Dessas 5, 3 apenas acompanhantes. E 2 ali, esquecidas, no quarto. Minha irmã dormia assim numa cadeira, né, para dormir ali, a outra dormindo, e 2 senhorinhas. Uma com 60 anos, com a trombose, 4 filhos, nenhum filho dormiu lá com ela, nenhum parente. A outra com o braço quebrado, deitada no canto ali. Ela falou, não, deixa aí, não tira essa cama aqui, minha filha vai vir. E chegou a noite, chegou o outro dia, ninguém ali presente com aquela senhora. Esquecida num quarto de hospital, sem os seus parentes, atendida por gente estranha, pelos enfermeiros, pelos profissionais de saúde, mas nenhuma acompanhante. É triste, meus irmãos. O fim da vida, quando a gente olha a realidade deste mundo caído, que vê o abandono de muitos, vai nos asilos, onde estão os velhinhos ali, os filhos colocam ali, e abandonam os seus idosos, os seus parentes. É triste, mas é a realidade, pintada aqui por Salomão, quando a pessoa chega no final da vida e é esquecida, ignorada e desprezada. O que é isso, senão uma forma literária de perguntar, do que adianta viver muito se a sua vida não significou nada? E é por isso que ele fala, se digo que um aborto é mais feliz do que ele, pois debalde vem um aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome, não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ou seja, está falando, é melhor ter nascido morto, um narte morto, tem mais descanso do que ele. O pregador diz que a criança natimorta vem sem vaidade, parte em trevas, não vê o sol, não conhece nada, seu nome é coberto de trevas, porque quando a pessoa geralmente nasce morta, uma criança nasce morta, ela nem recebe nome. Nasceu morta. É assim mesmo, diz o Salomão, tem mais descanso do que o outro, a lógica é dura, meus irmãos. A criança, então, aqui, por que ele está comparando que é melhor do que esse que viveu tantos anos, mas depois, no final, está esquecido? A criança não sofre o mundo, as injustiças deste mundo, não enfrenta a dor da vaidade, não experimenta o peso do pecado, não sente o fardo das perdas, das frustrações, das esperanças não realizadas, não vive no mundo onde tudo escapa, tudo se acaba, ela vai direto ao descanso eterno. A criança que já nasce morta, já partiu para encontrar com o seu Criador.
com o Senhor. Salomão parece dizer, melhor não viver no mundo insatisfatório do que viver aqui sem Deus. O mundo caído, meus irmãos, ele tritura o coração. E não só tritura, mas o endurece. Sim, esse mundo não é um mundo neutro, não. Ele desgasta, ele fere, ele decepciona, ele machuca. Em um mundo assim, quem sente demais se quebra. Quem tenta se proteger, se endurece. Já viu quando as pessoas ficam tão endurecidas com as decepções da vida que ela fica como uma pedra, como um gelo? Ela está tão decepcionada com a vida que ela não acredita mais nas pessoas. Sem Deus, meus irmãos, todos os caminhos levam à amargura e à decepção. E o pregador chega ao cume da questão: porventura não vão todos para o mesmo lugar? Se todos acabam no túmulo, se o tempo corre, se a existência é vaidade, se a morte é inevitável, ninguém escapa da morte. Nem o rico, nem o pobre, nem o novo, nem o velho, nem o médico, nem o enfermeiro, nem ninguém. Se a alma nunca se satisfaz, então que vantagem há em continuar vivo? Essa é a pergunta mais humana, mais existencial, mais honesta do livro. Por que trabalhar se tudo se passa? Por que lutar se tudo morre? Por que sonhar se tudo é vaidade? Para que ser moral? Respeitar as leis, as regras, se nada dura? Para que fazer esforço se o mundo está quebrado? Sem Deus a vida é um absurdo encaçapado dentro do absurdo. Com Deus, o absurdo encontra resposta. O problema do homem não é a falta de tempo, bens ou pessoas. O problema do homem é a falta de Deus, é a falta de presença de Deus. Esse é o ponto central. Não é a duração da vida, mas a direção da vida que nós estamos tomando. Qual a direção que nós estamos tomando? E a direção da vida, meus irmãos, é que determina a sua qualidade. É por isso que Jesus falou assim: eu sou o caminho. Ele é a direção. Jesus não é o atalho, não é o desvio. Jesus é o caminho. O mundo é estruturalmente insatisfatório, quebrado, caído, sujeito à vaidade, marcado pela queda, condenado à frustração, limitado pela morte. E é por isso que o homem de Eclesiastes, ainda que viva 2 milênios, morre vazio. Mas Deus, meus irmãos, não nos criou para o vazio. Deus nos criou para o que é eterno. E Ele nos deu fome do infinito, nos deu sede da transcendência. É por isso que nós devemos olhar acima do sol e não apenas debaixo do sol. Ele nos deu o desejo de significado, do significado da vida. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A vida só tem valor quando Deus é a fonte de alegria. O tempo só tem sentido quando Deus é o Senhor da história. E Ele dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. E na nossa vida pessoal também Ele divide a história. O que éramos antes de Cristo, trevas, agora em Cristo, luz. O que éramos antes de Cristo, perdidos, agora salvos. O que éramos antes de Cristo, escravo de Satanás, agora nós estamos nas mãos de Deus, resgatados pelo sangue de Jesus. O coração só encontra paz quando Deus é a sua porção. Quando Deus é a sua porção. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, o apetite insaciável do homem. Veja o que diz o verso 7 e 9. Vai aparecer aí na tela, vamos ler comigo esse texto. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. O homem, ele trabalha para comer e come o quê? Para trabalhar. O ciclo é infinito, insaciável.
Então, nem sabedoria, nem pobreza escapam disso, todos desejam algo além do que possuem. E o nosso desejo, aqui fala assim, é um andar ocioso da cobiça. Ou seja, sempre vagando, mas não chegando a lugar algum. Vocês já leram a história de Pompeia, né? Pompeia, onde teve aquela erupção do vulcão Vesúvio. Isso aconteceu em 79 depois de Cristo. E eles encontraram esses corpos ali na Itália, na Pompeia, né, 10 mil corpos, todos empedrados, né, com aqueles gases e também as larvas, o fogo, né, que queimou aquela cidade, destruiu aquela cidade. E aí foi encontrado o corpo de uma mulher, petrificada, estendido com o corpo assim para frente, quase alcançando as suas pérolas, porque ali tinha pérolas que foi encontrado. Enquanto o fogo devorava a cidade, aquela mulher estava correndo para pegar as suas pérolas. Morreu tentando agarrar aquilo que nunca lhe traria vida. E aquela cena ficou registrada na história. Jesus, meus irmãos, ele diz, eu sou o pão da vida. E ele diz, quem vem a mim nunca mais terá fome. Somente Cristo sacia o apetite da alma. E qualquer outra tentativa humana termina em correr atrás do vento. Mas em último lugar, meus irmãos, para a gente encerrar, nós podemos ver aqui as perguntas sem resposta debaixo do sol. Veja que Salomão ele faz algumas perguntas aqui, perguntas que ele não conseguiu ter respostas. Veja o que diz o verso 10 a 12. Vai aparecer aí na tela, vamos ler juntos comigo? A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias de sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Nada é novo. Aqui o texto mostra que tudo que quanto há de vir já se lhe deu nome. Nada é surpreendente. A vida é a mesma história repetida infinitamente. E aqui ele mostra que nós não podemos contender com Deus. Nós não podemos contender com quem é mais forte do que nós. O homem é finito. Deus é infinito. E o finito não pode conter o infinito. O homem é dependente, ele precisa de arroz e feijão, de ar para respirar. Mas Deus é soberano. O homem é sombra porque nós passamos, mas Deus é rocha eterna. Nós não podemos contender com Deus. Com quem é mais forte do que nós? Nós não temos controle sobre a vida, nem conhecimento suficiente sobre o amanhã. Você sabe, Eliana, o que vai acontecer amanhã com você? Você sabe, Leila, o que vai acontecer com você amanhã? Nós não sabemos. Daqui a 10 anos, Ronaldo, você sabe onde você vai estar? Daqui a 20 anos, Júnior, você sabe onde você vai estar? Nós não conhecemos o futuro. O futuro pertence a Deus. Nós não podemos controlar o futuro. E sem revelação, meus irmãos, só a névoa, vaidade e sombra. No entanto, Cristo é a resposta para as perguntas do pregador. Ele revela o que é bom para o homem. Ele fala, o que é bom para o homem? Jesus fala assim, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. O bem supremo do homem é conhecer Jesus. Esse é o bem supremo do homem. Jesus diz, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem um filho o quiser revelar. Esse é o maior bem do homem, é conhecer Jesus. Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? O que será depois de você debaixo do sol, Ronaldo? O que será? Jesus revela o que será depois, Ronaldo.
Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus sabe. Os incrédulos, os céticos, morrem na incerteza, dando um salto no escuro. Mas os crentes em Cristo, meus irmãos, eles morrem na certeza, caminhando para a luz, caminhando para Deus, para a morada que Jesus foi preparar para nós. Jesus, meus irmãos, revela como viver. Como é que eu posso viver neste mundo caído? Eu tenho que viver com Jesus. Ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É assim que nós devemos viver, seguindo Jesus. A vida só encontra sentido quando vista não debaixo do sol, mas acima do sol, na luz da ressurreição. Na luz daquele que morreu por nós na cruz do Calvário, foi sepultado, enfrentou a morte, mas no terceiro dia a derrotou, ressuscitando dentre os mortos. Assim nós devemos viver, seguindo Jesus, o autor da nossa fé, o autor da nossa vida. Concluindo, meus irmãos, sem Deus a vida é mal, é sombra, é vaidade, é peso, é cansaço, é frustração. Sem Deus a vida é inquietação. Somos como quem está aqui hoje e amanhã não mais. Mas Cristo entrou no nosso hoje, sabe para quê? Para nos garantir um amanhã eterno. Ele transformou riquezas frustrantes em contentamento. Ele transformou o terror da morte, porque a morte é o terror de todos os homens, em esperança de ressurreição. Nós temos esperança além dessa vida. Nós olhamos além do túmulo, além da morte. O desejo vagante em satisfação permanente. A ignorância do futuro em promessa firme. A vida debaixo do sol é vaidade, mas a vida debaixo da graça é perdão, é salvação, é vida eterna, e nós estamos debaixo da graça de Jesus. Conviveremos, meus irmãos, traz aplicações para a nossa vida, para a gente guardar e jamais esquecer. Primeiro, viveremos praticando o contentamento diário em Deus, e não nas dádivas passageiras. Agradeça a Deus aquilo que você é, aquilo que você tem. Quando você entrar na sua casa, agradeça a Deus. Agradeça a Deus a roupa que você tem, a família que você tem. Agradeça a Deus como presente de Deus. Vimos que os bens nunca garantem alegria e que a capacidade de desfrutá-los é um dom divino. Por isso viveremos aprendendo a desfrutar o que Deus nos dá hoje, não o que ainda não temos. Isso significa agradecer antes de pedir, louvar antes de reclamar, contentar-se com o suficiente, rejeitar as comparações tóxicas. Às vezes a gente fica comparando família com família, emprego com emprego, bem com bem, casa com casa, carro com carro. Pare com essas comparações bestas. Expectativas irreais. A gratidão diária, meus irmãos, é um ato de guerra contra a idolatria da insatisfação. A vida deixa de ser um fardo quando o coração descansa em Deus e não nas coisas. Porque sem Deus nada satisfaz, mas com Deus tudo encontra o seu lugar. Mas em segundo lugar, como viveremos? Viveremos lembrando que o tempo e realizações não preenchem a alma, somente Cristo satisfaz. O pregador, aquele desmontou a ilusão moderna que se tivesse eu mais tempo, né, uma vida mais longa, eu faria isso, construiria isso, realizaria isso e aquilo. Se eu tivesse mais oportunidade, mais dinheiro, mais coisas, mais conquistas, eu seria mais feliz. 100 filhos e 2.000 anos, meus irmãos, não curam um coração vazio. Assim, viveremos buscando o quê? Mais profundidade e não mais anos. Nós viveremos investindo em comunhão com Deus e não em metas pessoais. Nós iremos viver tratando a alma, o coração, e não apenas a agenda. Nós viveremos organizando a vida em torno de Cristo e não de atividades. E a pergunta
não é mais. Quanto tempo eu tenho a mais? Quanto tempo você tem ainda para viver? Quanto tempo ainda? Quanto tempo você tem ainda para viver? Você não vai fazer mais essa pergunta, mas você vai fazer a pergunta: para quem eu estou vivendo? Para quem que você está vivendo? Porque tem gente que está vivendo até bem, 90 anos, 100 anos, mas para quem que ele está vivendo? Não basta apenas viver, é para quem que você está vivendo? Essa deve ser a nossa pergunta, porque uma vida longa sem Deus é uma longa amargura de insatisfação e de desejos que você está sempre correndo atrás deles. Mas uma vida simples com Deus é uma alegria eterna. É isso que nós devemos desfrutar da presença do Senhor. Mas, finalmente, viveremos com os olhos no alto, encontrando em Cristo respostas que a vida debaixo do sol não pode dar. É como o médico, né? Eu cuido da vida, eu lido com a vida, mas eu não sei o que é a vida. Aí um paciente crente falou: doutor, eu sei quem é a vida. Jesus é a vida. O médico lidava com a vida, cuidava da vida e não sabia o que é a vida. Eclesiastes, meus irmãos, termina fazendo perguntas que o mundo não responde. O que é bom para o homem? O que será depois dele? A filosofia não responde, a ciência não responde, a cultura não responde, somente Cristo responde. Por isso nós viveremos confiando na soberania de Deus, mesmo quando nós não entendemos. Descansando no futuro preparado por Cristo. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. E nesse dia, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós viveremos caminhando com fé, não por aparências. Nós iremos viver interpretando a vida não debaixo do sol, mas à luz do sol. Porque o mundo é vaidade, mas o reino de Deus é firme. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O tempo é sombra. O tempo é sombra, mas Cristo é luz. A morte é certa, mas a eternidade é uma promessa. E a vida encontra sentido, meus irmãos, quando é vivida em direção ao alto, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe.